mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. No nos olvidemos ni dejemos de sentir ese dolor que es humano, tal como nosotros, estamos lejos, pero es un dolor humano. Por eso llamé a consultas a nuestro embajador en Israel. He instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país. Suspendimos la participación de Israel en la tradicional Feria Fidae. Intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y solicitamos, junto a México y a la Corte Penal Internacional, que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Después de lo cual, en lo que compartimos con varios países, se emitieron órdenes de arresto internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel. Y los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Dicho esto, y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, he instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel, para que no sigan matando niños. Parabéns ao governo do Chile, que fez o que a ONU e outras grandes potências deveriam fazer: se posicionar contra a covardia do governo dos Estados Unidos e de Israel contra o povo da Palestina, contra o povo de Gaza. O governo chileno teve a coragem de se posicionar contra, assim também como o presidente Lula também teve a coragem. Ao contrário da extrema-direita, que fica aí ludibriada pelo que os sionistas dizem. Inclusive, o governo do Chile foi atacado pelos sionistas lá no Chile, mas ele bravamente tomou a atitude certa de defender os indefesos e se posicionar contra a crueldade daqueles que têm as armas, daquele que deixa o povo morrendo de fome, mas tem dinheiro para gastar bilhões. Imagina quanto essas bombas que os Estados Unidos soltou no Irã, invadindo a soberania do Irã, não custa aos cofres públicos. Mas, claro, os Estados Unidos depois vai tirar, como sempre tirou, das outras nações. E Israel também, que recebe doações bilionárias dos Estados Unidos, França, Reino Unido, também não está se importando com os gastos da guerra. Já os palestinos, quem vai construir o território deles? Tantos prédios destruídos, tantas casas destruídas, tantas mortes. Quem vai reconstruir o Irã? Esse é o projeto de hegemonia sionista. Mas a história do Israel, o próprio Israel mostra, se for puxar pela Bíblia, quantas e quantas vezes o próprio Deus perdeu a paciência e puniu esse povo. Puniu várias vezes. E o futuro da guerra, como tem aquela história lá do rei Acabe e daquele profeta, contra os 400 profetas que profetizavam vitória, e ele disse que não, ia ser derrota, porque um conselho que teve no céu entre Deus e os anjos, os celestiais que ele viu, na visão dele, estava punindo o rei Acabe justamente por agir como o Netanyahu e o sionismo agem agora. Ou seja, Deus jamais é a favor do massacre, como Israel vem fazendo.